Vamos então falar agora de quais são as características da programação orientada a objetos, então qual é a ideia atrás desse paradigma de programação e quais são as particularidades, né? A programação orientada a objetos tem como ideia principal de ter um código-fonte mais organizado, mais fácil de ser atualizado, ser mantido, né? Ser evoluído, né? No geral. Então tem algumas palavras-chave, né, que aparecem quando se fala de programação orientada a objetos. Abstração, né, que quer dizer abstrair, então não se importar muito com os detalhes de mais baixo nível de programação, como pode ser alocação de memória ou, por exemplo, como armazenar dados na memória do computador, né, coisas de mais baixo nível que, em vez, por exemplo, são muito importantes no C, por exemplo. Modularização, né? O que se entende por modularização? Tentem pensar um pouco nisso, né? Podem até parar o vídeo se quiserem, né? Para pensar o que é modularização, né? Porque é importante. Encapsulamento, que é realmente uma palavra-chave, que vamos ver depois o que quer dizer. Reusabilidade, né? Então código de ser reutilizado, né? E manutenibilidade, então poder alterar o código, evoluir, incluir novas funcionalidades sem ter que escrever tudo de novo, né? Então, falando de modularização, né? Por que é importante, né? Vamos pensar né, se vocês pensarem a ideia de código ruim, né, o que é código ruim, código-fonte ruim? Claro, pode ter várias razões para um código ser ruim, mas no geral, né, uma coisa que acontece muitas vezes é que de vocês terem um método, né, uma função muito grande, com né, vocês que tende a crescer, né, que todo o código fica nessa mesma função, né, e normalmente essa função se chama main, né, então essa situação aparece com frequência, né, aparece com frequência, né, pessoas que estão começando a aprender a programar. Então a ideia de modularização, né, é tentar melhorar o código, né, melhorar a organização do código, fazer com que o código seja mais fácil de entender, seja mais né, mais organizado no geral, porque o que acontece, né, se vocês vão ler uma função, um método, uma função muito comprida, depois de alguns dias vocês que escreveram já não lembram mais nada do que não conseguem ler, não conseguem entender, né? Então a ideia, né, é que organizando o código de forma melhor seja mais fácil de entender, né? Coisas mais curtas são fáceis de entender, né, como livros, como artigos. A mesma coisa, o código é mais fácil de entender se é organizado de forma melhor, né? Então, uma das perguntas que a programação orientada a objetos tenta responder é como eu posso organizar o código de forma melhor, né? Então essa é uma das ideias, né, dos objetivos. A programação orientada a objetos pode ser vista como um nível de abstração a mais, né, em relação ao que a gente já conhece. Então, como a programação vai evoluindo, né, os conceitos com que as pessoas programam vão sempre se aproximar aos conceitos do mundo real, né? Conceitos do negócio, né? Então, no passado as pessoas trabalhavam com né, Assembly 0101, código máquina. Depois foram introduzidos algumas abreviações, né, algumas instruções que é mais fácil de lembrar, né? Move, add, get. Depois, né, chegaram as linguagens mais de alto nível, né, de terceira geração. Então, construtos, né, procedurais, while, if, né, que já é um nível de abstração maior.
Depois, né, vão ter bibliotecas, por exemplo, bibliotecas de estrutura de dados, né, listas, árvores. Então já está subindo o nível de abstração, já trabalho com listas, árvores, não trabalho mais só variáveis, né? E pensando uma abstração ainda maior, objetos, né? Então objetos que são perto do nível de negócio, né? Então, por exemplo, um objeto ordem, conta, cliente e tal, né? Então, essa é a ideia da programação orientada a objetos, de subir ainda mais o nível de abstração para facilitar, né, a estruturação do programa. Então, a ideia básica, né, é que, dado, né, observação básica, o mundo real é feito, composto por objetos variados que têm as características deles, né? Um programa, no geral, é uma abstração do mundo real, né? Vocês podem sempre pensar um programa como algum tipo de abstração do mundo real, né? Voltando ao exemplo de reserva de assentos, assim, você está abstraindo uma parte do mundo real que tem relação com o ônibus, assentos e tal. Então, a consequência mais básica é que, bom, então programas devem também ser compostos por objetos, né? De forma que eu posso ter essa relação mais próxima com o mundo real, né? Tem vários conceitos, assim, tem, né, na programação orientada a objetos, tem alguns conceitos específicos que vamos ver nas próximas aulas. Então, classes e objetos, né, são o foco da programação orientada a objetos, abstração, encapsulamento, instanciação, né, então vamos ver que objetos são instâncias de classes, composição, referência, herança, polimorfismo, método, mensagem, os objetos que se comunicam com mensagens, e né, uma mensagem, na verdade, é uma chamada de um método, né? Então isso é só para dar uma visão geral de quais são os conceitos que a gente vai trabalhar, né? Bom, mas então o que é um objeto, né? Por que objetos? O que se entende por objeto, né? Então pensem aqui de novo, né? Se eu fosse na sala física, eu pararia aqui e perguntaria, bom, o que é um objeto, né? Tentem, né, pensar um momento, parem o vídeo e pensem o que é um objeto, né? Então, um objeto, nós sabemos que a gente, os humanos, né, enxergam o mundo como ser composto de objetos, né? Então, os objetos têm propriedades, né? E a gente classifica, né? Então, como dizer, considera os objetos pertencendo a alguma classe, né? Algum tipo, né? Vamos dizer, por exemplo, sim, pode ter um carro, né? Como isso na figura aqui, né? Então é um objeto, mas a gente sabe que é um objeto que é de tipo, né? É um tipo de carro, né? Ele tem uma identidade, né? Provavelmente tem uma placa e tem algumas propriedades, né? Por exemplo, pode ter uma marca, pode ter uma cor, um motor, né? Um número de chassi e tal. E além disso tem algum comportamento que pode ser de acelerar, de ligar, né? Verificar o nível de combustível, calibrar pneus e tal, né? Então a gente consegue, para os objetos, identificar algumas propriedades e alguns comportamentos, né? Outro exemplo, né? Isso, né? Isso é o que? Se eu mostrar sua foto, vocês vão responder, é um cachorro, né? Então, tipo cachorro, ele tem uma identidade, provavelmente é o cachorro de alguém, né? Vamos dizer o cachorro do João, né? Ele tem um nome, ele tem uma raça, ele tem uma idade, né? Então já vamos ver que os atributos nem sempre, né, são fixos, né? Por exemplo,
nome e raça talvez são fixos, mas a idade pode mudar, né? Tem uma cor, né? Uma ou mais cores, na verdade, né? E tem um peso, né? Que, bom, vamos dizer que é 10 quilos, né? Que também pode mudar, né? Então os atributos, né, são, né, podem mudar no tempo, são variáveis, né? Outro atributo pode ser, né, está com fome, sim ou não, né? Sim, agora ele está com fome. Então é um atributo do estado, né, do objeto cachorro. E tem alguns comportamentos, podem ser de, né, latir, deitar, correr, dar a pata, né, jogar com um brinquedo e tal, né? Outro exemplo, bike, né, bicicleta, né, não sei, nem sei se existe mais aqui, né, em Barão, mas, né, a bicicleta da Yellow, né, de novo, tem um estado, né, tem atributos que pode ser a cor, pode ser o estado dos pneus, por exemplo, né, pode ser, qual é o estado dos pneus? O pneu anterior está furado e o posterior está ok, né, está inflado. Tem marcha sim ou não, né? De novo, comportamento, pedalar, frear, colocar assim, né, parado, né, estacionado, no cavalete. Então, no geral, objetos têm, né, tem um estado, tem algumas propriedades que podem mudar no tempo, né, pode ser alterado, e tem um comportamento, né. Então, né, de novo, propriedades, né, os objetos têm o que? Propriedades, né, informação de estado, dado do objeto em si, e tem comportamentos que são operações, né, bem definidas que o objeto pode fazer, né, ou receber, né. E é importante que cada objeto tenha uma identidade única, né? Então um objeto se distingue dos outros objetos, né? É diferente dos outros objetos, e isso permite de apontar um objeto em particular, né? Então os objetos, cada um tem propriedades e comportamentos e uma identidade, né? Então o nosso programa vai ser composto de objetos com propriedades, comportamentos e identidade única, né? Antes de continuar falando de objetos, né, vale a pena lembrar, ou pelo menos revisar um momento, o conceito de tipo abstrato de dado, né, que vocês devem ter visto em MC 202. Né. Então, tipo de dado, né, tipo de dado né, pode ser o tipo que é associado com uma variável, uma constante ou um parâmetro, né, na programação, e o tipo, né, define o conjunto de valores que essa variável, ou parâmetro ou constante pode assumir, né. Por exemplo, se eu definir uma variável de tipo booleano, quer dizer que essa variável pode assumir apenas, né, valores true ou false, né. Verdadeiro ou falso, né? Se eu definir uma variável de tipo inteiro, ela pode assumir apenas valores inteiros em um determinado range, né? A ideia do tipo abstrato de dado, né, é que o programador pode definir novo tipo de dados, né, baseado em outros que já estão na linguagem, já estão definidos na linguagem. Em particular, tipos estruturados, né? Por exemplo, vetores, registros, listas encadeadas, né? Pilhas, árvores, né? Então, pode ser construídos novos tipos de dados, né? que as variáveis podem ter. Então, por exemplo, uma variável, né? pode depois ser de tipo lista, por exemplo, né? Então, essa variável pode assumir os valores, os valores que essa variável pode assumir são todas as possíveis listas, por exemplo, né? Ou não sei, ponteiros à estrutura de dados lista, né? Tem duas perspectivas do tipo de dado, né? Então, tipo de dado na perspectiva computacional, né? Que seria de baixo para cima, né? Então, o tipo de dado abstrato ou no geral, o tipo de dado é uma interpretação do conteúdo da memória do computador, né? Então eu guardo
alguns dados na memória do computador, e o tipo de dado permite que eu interprete esse conteúdo como uma lista, por exemplo, né? A outra perspectiva, né, abstrata, então de cima para baixo, né, permite de enxergar tipo de dados como uma abstração de conceitos do mundo real, né? Então, quais são as propriedades desse tipo de dado? Quais são as operações, né? Nessa perspectiva aqui, a implementação interna do dado não é importante, né? Porque você sabe, por exemplo, que uma pilha ela tem as operações de empilhar e desempilhar, mas depois vocês não se importam dentro de como isso foi implementado, né? Se foi implementado como um vetor, se foi implementado como uma lista encadeada, né? Independente da implementação, né? As propriedades, as operações empilhar e desempilhar são as mesmas, né? Então, a ideia do tipo abstrato de dado é pensar na estrutura de dados em termos das operações que elas suportam e não em termos de como elas são implementadas, né? Então, as operações são definidas com base no tipo de dado, sem ter uma representação ou implementação específica, né? Então, essa vai normalmente com o conceito de ocultamento de informação, information hiding. Então, você usa uma pilha sem saber da implementação, né? Então, você não se preocupa, né, de como de fato foi implementado. Né? Isso, né, com listas, pilhas e tal, né? Em algumas situações você precisa saber, né? Por exemplo, questões de desempenho, tem implementações que têm desempenho maior ou pior para algumas operações, mas no geral, para construir o programa vocês não se importam, né? Por exemplo, né, pegando esses exemplo de MC202, né, o exemplo de números complexos. Número complexo é o que? É uma estrutura de dados que tem dois campos double, então com ponto flutuante, e tem um conjunto de operações que podem ser feitas nesses dados, né? Então, por exemplo, fazer um novo número complexo, fazer uma soma de números complexos, imprimir um número complexo e tal, né? Percebem aqui que as funções, né, essas operações sobre números complexos, todas precisam receber como parâmetro ou mais estrutura de dados no número complexo para trabalhar, né? Então, a definição dos dados, da estrutura de dados e das operações é separada, né? Então, tem funções que você passa a estrutura de dados, e essas funções operam, atuam em cima dos dados, né? Então, qual é a diferença entre objetos e tipo abstrato de dado, né? Ou qual é a relação, né, entre objetos, software e tipo abstrato de dados, né? Então, primeiro, o conceito de classes e objetos pode ser visto como uma extensão, na verdade, né, do conceito de tipo abstrato de dado. Então, quais são as similaridades? As similaridades, os objetos são manipulados por uma interface bem definida. Então, cada objeto tem uma lista de métodos que podem ser aplicados nesse objeto. E os objetos escondem a implementação, né? Então, information hiding, de como essas operações são implementadas, né? Então, essas são as similaridades. Objetos são manipulados por operações bem definidas, né? E que a implementação deve ser escondida. As diferenças são que os objetos têm uma identidade própria, né? Então é possível dizer esse objeto é outro objeto, né? Esses objetos são diferentes, têm identidade diferente, né? Os objetos encapsulam dados e comportamento, né? Então os objetos, enquanto no tipo abstrato de dado, os dados são separados do comportamento, né? Nos objetos,
o conceito de encapsulamento é que os dados e operações são juntas, né? São mantidas juntas, né? Então o objeto, ele mesmo sabe quais são as operações que podem ser feitas, que ele pode executar, na verdade, né? Os objetos interagem um com o outro, né? Então, enquanto o tipo abstrato de dados são passivos, né? Os objetos são ativos de uma forma. Então, eles podem criar, chamar, enviar mensagens para os outros objetos, né? E coisa importante, mas que vamos ver mais para frente, é o polimorfismo, né? Que quer dizer que o mesmo objeto pode aparecer como sendo de tipos diferentes em momentos diferentes, né? Enquanto um tipo abstrato de dado, uma lista, é uma lista, né? Sempre vai ser uma lista, né? Um objeto pode aparecer como pertencendo de tipos diferentes, né? É isso, vamos ver uma das coisas mais importantes da programação objetos, que vamos ver um pouco mais para frente. Né? Os objetos interagem, então, como no mundo real os objetos interagem de formas bem definidas, né? Por exemplo, um ser humano, é uma bicicleta, né? Um objeto humano pode executar a operação frear ou pedalar no objeto bicicleta, né? Com pontos de interação bem definidos. Então, a pedalada se dá com o pé do humano, não o pedal da bicicleta, né? Não pode pedalar com, né, o assento da bicicleta. A mesma coisa na programação orientada a objetos, os objetos se comunicam por troca de mensagens e com uma interface bem definida, né? Então, se objetos podem interagir entre si ou não é dado da interface, então o conjunto de operações que eles podem efetuar, né? Então, falando da estrutura de um objeto, né? Qual é a estrutura de um objeto? Normalmente né, se dá essa estrutura que lembra a questão de encapsulamento, que é uma palavra-chave, né? Então, o objeto tem uma camada exterior de operações públicas, que são as operações que os outros objetos podem chamar. Tem uma camada interna, vamos dizer, de operações privadas, ou de operações que apenas o próprio objeto pode executar. E ainda, né, mais interior tem os atributos, né, tem o estado do objeto, né? Então, basicamente as variáveis que pertencem ao objeto, né? Então, se vocês pensarem numa bicicleta, a velocidade, a cor, o estado dos pneus, por exemplo, e tal, né? Então, os objetos recebem mensagens, né, na interface deles, dizendo, né, execute a operação X, né, talvez com um parâmetro Y, por exemplo. Então, a mensagem o objeto recebe essa mensagem e ele sabe, né, ele tem uma própria memória, assim, ele existe, tem a própria locação de memória em tempo de execução, e no momento que ele recebe a mensagem, ele sabe como a operação tem que ser executada, né? Então é o próprio objeto que ele tem conhecimento do código a ser executado em resposta a receber uma mensagem de executar uma operação, né? Os objetos podem ser manipulados apenas com operações públicas, né? Então na verdade, né, devem ser manipulados apenas com operações públicas, né? E essas operações públicas definem então qual é a interface, né, do objeto, né? Então, né, os atributos dos objetos, né, devem ser alterados apenas para as operações do objeto e não diretamente de outros objetos. Cada objeto gerência altera as próprias variáveis, né? E isso é o conceito de encapsulamento, né, de dados e objetos, né? Então, né, falando mais em detalhe da estrutura de um objeto, então o objeto tem atributos, né,
as que conhecemos como variáveis, são propriedades que têm um nome é um tipo e armazenam um estado do objeto, né? Por exemplo, velocidade ou estar com fome, como no exemplo do cachorro, né? E métodos, que são na verdade operações, né? Funções, que definem o comportamento de um objeto, né? E a especificação da ação que tem que ser executada em resposta à mensagem, né? Então, como já falei, os métodos são a única forma para manipular os atributos de um objeto, e métodos e atributos possuem visibilidade, né? Então, tem vários níveis de visibilidade, então tem vários níveis de quem pode manipular, podem acessar atributos e métodos, né? Isso vamos ver mais nas próximas aulas.